Pessoal, beleza? Dessa vez eu vou ensinar vocês como funciona o Cascade, beleza? Então vamos lá. Primeiramente, a gente vai falar um pouquinho, né, sobre as diversas situações que é comum ter uma ou mais entidades envolvidas na transação. Imagine uma tela onde temos como entrada de dados o nome, idade e CPF. Podemos ter uma entidade de endereço e outra pessoa. Para gravar Para a gravada de informações, poderíamos ter esse códigozinho aqui, onde a gente iniciou a transação com o banco de dados, a gente criou o endereço, setou a rua, o número e tudo mais assim. A gente foi lá e criou a entidade de pessoa que ele está buscando no banco de dados por uma classe pessoa, beleza? Essa pessoa ela aceitou o endereço e fez um commit. Depois ela fechou a transação. Então, esse código parece ter um perfeito funcionamento, mas ele geraria uma org exception. Ele geraria esse exception aqui, ó, tá vendo? Então, caso a gente esteja usando o Hibernation. Para o Eclipse Link, apareceria a seguinte mensagem, que é toda essa mensagenzinha aqui. Isso que ele causaria. Ou seja, esse código ele parecia estar funcionando perfeitamente, mas ele vai chegar a gerar tipo as exceptions. Aí, para que possamos saber o que realmente aconteceu, é preciso entender um ponto importante da JPA, que são os estados em que a entidade pode estar. Beleza? Esse é um ponto importante a gente entender. É o ponto em como uma entidade está. Vamos lá. Uma das grandes vantagens da JPA é o rastreamento que ele é capaz de fazer em cada entidade envolvida na transação. Cada entidade que for anexada na transação poderá criar, alterar e até mesmo remover do banco de dados. Ou seja, a grande vantagem de JPA é o fato que cada entidade que for anexada, ela tem a total liberdade de criar, de remover, de até mesmo atualizar, sabe, dados do banco de dados. Isso é uma grande vantagem. E para que a JPA possa exercer qualquer alteração automaticamente na entidade, ela precisa saber de onde ela vem e o que acontecerá com ela ao final da transação. Ela consegue ter esse controle através dos estados de uma entidade que pode ser o Managed, Removed e o Dashed. E só para que vocês saibam, o foco dessa aula será no Managed e no Dashed. Detailed. Beleza? A gente vai falar mais sobre o Removed em uma outra situação. Vamos lá. O Managed. Acontece quando uma entidade está sincronizada a transação. Uma das formas que conseguimos isso é através do método find, que vai nos devolver uma entidade a partir do seu identificador. O objeto devolvido estará no estado managed. Ou seja, quando a gente sincroniza uma transação, como por exemplo no método found, ela está me devolvendo uma entidade a partir do nosso identificador. Aí com isso, o objeto ele passa a estar no estado de managed. Beleza? Vamos lá. A entidade pessoa foi recuperada no banco de dados e teve o atributo nome alterado. O interessante desse código é que ao realizar o commit, essa alteração será referida no banco de dados. Ou seja, aqui a gente está começando uma transação com o banco de dados e a gente recuperou a entidade pessoa através do seu ID, beleza? Aí a gente setou o nome dela, a gente alterou, e com isso a gente fez um commit. Ou seja, para ela commitar essa informação no banco de dados para ela ser refletida lá. Aí vocês perguntam, o que é tanto especial nisso? Repare que não foi preciso executar um Entity Manager Measure para que essa alteração seja refletida no banco de dados. Todas as alterações realizadas em uma
entidade que está no Managed serão automaticamente revertidas no banco de dados. Ou seja, toda alteração que a gente fizer e que o objeto seja nesse estado, ela vai ser automaticamente revertida no banco de dados. Outro conceito interessante também é que a entidade managed, ou que a entidade após ser managed, é colocada dentro de uma estrutura chamada Persistent Content, que ela é criada junto com um Entity Manager. Bom, no próximo slide a gente vai ver uma imagem que vai representar muito bem. Tá, agora vamos lá. Aqui a gente está criando o Persistent Content, beleza? Que é o Entity Manager Factory, Create Entity Manager, é o comando acima que criará o Persistent Content, beleza? Esse comando aqui, ó, ele vai estar criando esse cidadão aqui, beleza? É possível entender que o Persistent Content como uma sacola. Nessa sacola serão colocadas todas as entidades que passarem pela transação. Ou seja, pensa nisso aqui como se fosse uma sacolinha. Daqui a gente tem, sei lá, a entidade A que está passando pela transação, a entidade B, a entidade C, elas estão todas passando pela transa. Ou seja, essas entidades aqui, elas estão no estado de transação? Se estão, elas vão estar aqui dentro, beleza? Porque ele é como se fosse uma sacola. Que essas entidades elas vão ser colocadas aqui dentro. É justamente desse modo que a JPA consegue rastrear o que acontece com cada entidade, porque ela está aqui dentro. Esse Persistent Content, ele está controlando isso pra gente. Mas fica atento com a consulta no banco de dados que vão fazer muitos resultados. Ou seja, eles vão trazer muitos resultados pra gente, pois essa sacola poderá ficar muito grande e estourar a memória do servidor. Ou seja, se a gente não tiver cuidado disso aqui, ele vai crescer indefinidamente. Aí se crescer muito, ele vai acabar explodindo o nosso database, beleza? Então a gente tem que ter esse cuidado, sabe? Porque quanto maior ficar, ela vai explodir e aí o nosso servidor ele vai dar ruim, beleza? Aí a solução para esse problema é paginar a consulta. Uma técnica que a gente vai ver mais pra frente, beleza? Agora veja a imagem nesse próximo slide para exemplificar melhor quando uma entity está no estado managed, beleza? Então vamos lá. Aí, como a gente pode ver aqui na imagem, a entidade pessoa ela vai estar recebendo o valor que ela vai receber aqui do banco, beleza? Aí o comando acima faz com que a pessoa tipo fique vou só apagar aqui para não atrapalhar. Fique attached, ou seja, ela fica atachada a pessoa, ou seja, a pessoa recebeu o valor que está aqui dentro, beleza? Agora essa pessoa agora está aqui dentro da sacola, como a gente comentou no slide anterior. Ela ficou dentro da sacola e ela agora está nesse estado aqui, beleza? Vamos lá. É possível dizer que uma entidade está managed quando ela passa pelo Entity Manager. A partir do momento que ela passa pelo Entity Manager, aqui, seja por comandos como o find, o persistent, o mergent, o get reference, etc., seja por queries como Entity Manager, create query, entre outros. Ou seja, sempre quando a gente usar qualquer tipo de comando como tipo o find, o persistent, o merge, entre outros, ele vai entrar nesse estado, beleza? Que ao utilizar o Entity Manager Factory para trazer qualquer entidade do banco, ele estará nesse estado, beleza? Então, vamos lá. Mas e se não tivermos buscando uma pessoa no banco de dados, assim, criando uma entidade nova e que não possui ligação nenhuma com o Entity Manager? No código desse slide,
repare no endereço que é relacionado com pessoa. Então lá, a gente, de novo, começou a transação, agora a gente criou o objeto endereço. Porque nesse endereço a gente setou o ID diretamente, como sendo 33. Aí a gente achou uma pessoa no banco, aí a pessoa, ela setou o endereço para depois fazer o seu commit. Beleza? Nesse caso, o ID endereço está sendo passado diretamente, ou seja, especificamente pelo seu set aqui, ó, que ele está diretamente colocando aqui o valor. No entanto, em uma aplicação web é comum recebermos o objeto populado com um ID, por exemplo, através da seleção de um combo. A exceção ocorrerá ao final da transação, visto que relacionamos uma entidade entity manager a uma entidade dashed. Quando a JPA fazer o commit da transação, ela analisará os objetos relacionados para salvar a informação necessária no banco de dados. Então, vamos lá. Agora vamos entender isso aqui com calma. Em uma aplicação web é comum a gente receber objetos populados com ID. Ou seja, quando a gente está selecionando um combo, ela já vai ter tipo lá os ID do combo bonitinho, tipo 1, 2, etc. A exceção ocorrerá ao final da transação, visto que relacionando uma entidade Entity Manager a uma Entity Dashed, quando o JPA fazer o commit da transação, ou seja, quando ela fazer esse commit aqui, ela vai analisar. Ou seja, a partir do momento que fazer esse commit aqui, vai ser analisado os objetos que estão relacionados. Ou seja, vai analisar o quê? Todos os objetos que estão relacionados para salvar a informação necessária no banco de dados. Beleza? Então, agora a gente vai falar sobre o Dashed, que é o termo utilizado para a seguinte situação. Uma entidade passou pela transação e a transação foi finalizada, ou seja, a gente tem um objeto que ele passou por aqui. Ele passou por aqui e ela conseguiu finalizar ele. Beleza? Agora, imagine uma tela onde o usuário executa uma pesquisa de pessoa pelo ID 33. Tá aqui. A gente foi lá, começou a transação, achou a pessoa pelo ID 33. E aí a gente fez um commit e fechou a transação com banco de dados. Aí, tipo, como a gente pode ver, nessa ali a entidade está dashed, ou seja, já está nesse estado aqui, ó. Beleza? Uma vez que a entidade pessoa esteja dashed, ou seja, esteja no estado de dash, a JPA não monitorar mais o que acontecerá com ela. Ou seja, a partir do momento que está nesse estado aqui, a JPA ela vai dar um stop it. Ou seja, ela não vai mais analisar o que está acontecendo com ela. Ela não está mais monitorando. Note que endereço em nenhum momento passou pelo Entity Manager, ou seja, a JPA não tem a mínima ideia de quem é essa entidade para o Percentage Content atual. Beleza? Vocês entenderam direitinho? Note que o endereço em nenhum momento passou pelo Entity Manager. O endereço não passou. Então a JPA ela não sabe quem é o Entity Manager. Ou ela não sabe quem é o endereço, a entidade de endereço. Vamos lá. Agora a gente lembra da nossa sacolinha aqui, ó, que ela está controlando tudo. Então, tipo, dois tem ligação, só que tipo, a JPA ela não sabe quem é esse cara aqui. Ela não tem esse conhecimento, como a gente viu no slide passado. Vamos lá. A imagem desse slide mostra por que o erro acontece ao criar um relacionamento entre uma entidade managed e uma entidade dashed. A JPA não consegue saber de onde veio a entidade que está fora do persistence atual, ou seja, porque esse aqui, ele não tá, tipo, nessa sacolinha aqui, onde ele está fora. Então, tipo, a JPA não sabe quem é esse cara. Aí, mesmo que o endereço exista no banco de dados, como ele está fora da transação, a JPA não consegue reconhecer. Ou seja, esse cara pode estar no banco, por exemplo, ele está aqui no seu database, bonitinho, mas só que, tipo, como esse cara aqui, ele está fora
a JPA, tipo, ela não consegue reconhecer esse cara. A JPA, a JPA, ela tá com dúvidas de quem é esse cara, beleza? Aí, uma entidade fora do Persistent Context é chamada de Detached, beleza? Porque ela tá fora da JPA. Aí, nessa situação de encontrar uma entidade Detached, pode acontecer com qualquer ação a ser executada no banco de dados, como tipo um insert, um delete, um update, ou seja, operações que a gente está inserindo dados, a gente vai estar atualizando dados ou vai estar deletando os dados, são ações que deixam como dated, beleza? Aí para ajudar o desenvolvedor com as entidades que estão dated, a JPA implantou o conceito de cascade, de certa forma similar ao que alguns bancos de dados suportam. Ou simplesmente quer dizer a ação persistir, merge ou remove, que for disparada em uma entidade deve ser repetida com as demais entidades relacionadas. Beleza? Ou seja, a JPA passou a ajudar os desenvolvedores que estão tipo, trabalhando com as entidades dated, porque ela implantou o conceito de cascade, que é bem similar à forma que alguns bancos usam e suportam. Ela simplesmente quer dizer que a ação persist ou merge ou remove que for disparada em uma entidade, ela vai ser repetida nas demais entidades relacionadas. Beleza? Quando a gente tipo fazer uma persistência, um merge, um remove, tipo a entidade ela vai estar tipo repetindo em tudo que está relacionado, beleza? Vamos lá. O Cascade é muito útil quando queremos que a JPA execute ações em seus relacionamentos. Agora imagine que temos um relacionamento de pessoa para endereço. Quando uma pessoa for salva no banco de dados, queremos que esse endereço já seja salvo também, beleza? Aí agora a gente vai ver isso no próximo slide, no código. Então vamos lá. É possível ver no código que apenas pessoa foi persistida, uma vez que utilizamos o cascade ao persistir a pessoa que queríamos que o endereço fosse automaticamente salvo. Podemos dizer que o estado do endereço é um estado novo, new, que ele não foi persistido com a ajuda da JPA. Isso já será feito. Então vamos lá. Aqui a gente começou a transação, a gente criou objeto pessoa, a gente popula a pessoa com dados, beleza? Aí a gente criou o endereço, aí a gente populou o endereço com dados, a gente setou o endereço, persistiu e comitou. Vamos lá. Poderia também querer uma ação de cascade na hora da exclusão, ou seja, um empty manager remove pessoa. Desse modo, ao excluir uma pessoa, o endereço seria excluído também do banco de dados, caso o cascade fosse corretamente configurado. Beleza, vamos lá. A gente pode querer tipo, uma ação de cascade na hora da exclusão. Tipo, a gente pode colocar um remove na pessoa. Aí, desse modo, se o cascade for corretamente configurado, ele vai ser tipo, excluído do banco também, beleza? Aí, a definição de cascade são passadas dentro das anotações, tipo a anotação anti-one, a anotação anti-many, a anotação many-to-many, e possibilitam valores para o cascade. Podem também ser encontradas dentro do enum, sabe? Tipo do enum Java persistent.cascadeType. Aí a gente vai ver no próximo slide um detalhamento de cada tipo de cascade. Então, vamos lá. Primeiramente a gente tem o persistent, que ele é disparado toda vez que uma nova entidade foi inserida no banco de dados, pelo comando entity manager persistent, beleza? Agora a gente tem o dash, que a gente viu bastante sobre ele. Ele dispara toda vez que uma entidade é retirada do persistent context, ou seja, toda vez que uma entidade está fora daquela sacola. Comandos que podem disparar essa ação são o dash, o clear, que ocorrerá um dash também quando o persistent context deixar de existir, ou seja, ele para de existir, ele vai executar o dash. Aí a gente também tem o merge, disparado toda vez que uma alteração é executada em uma entidade. Ou seja, toda vez que alguma alteração estiver aqui,
em alguma entidade, ele vai ser disparado. Essa aceleração pode ocorrer ao final de uma transação, com a qual uma named entity foi alterada pelo comando merge, ou seja, essa aceleração pode acontecer no final de alguma transação, quando o named entity ele foi alterado por esse comando aqui, beleza? Aí a gente tem o refresh, que ele dispara quando uma entidade for atualizada, ou seja, a entidade foi atualizada, ele vai disparar esse cara aqui. Aí vai disparar com a informação do banco de dados. Por exemplo, quando a gente executa esse comando aqui, esse refresh. Ou seja, quando a gente atualizar alguma coisinha, ele vai disparar esse cara aqui. Aí a gente tem o remove, dispara quando uma entidade é removida. Ou seja, a gente removeu alguma entidade, a gente tipo, excluiu, apagou do banco de dados. Então ele vai pegar e vai disparar a você. Aí, vamos lá, os relacionamentos marcados também serão eliminados do banco de dados e o comando utilizado é o remove e o cascade all, que todos os eventos anteriores são realizados, são sempre refletidos na entidade e relacionamento. Ou seja, todos esses caras aqui vai acontecer quando a gente coloca esse cara aqui, o all, beleza? Vamos lá. Agora, a função do cascade é propagar a ação que acabou de ser executada. Ou seja, a gente acabou de executar uma ação, o cascade, tipo, vai propagar essa ação. Aí para configurar, basta indicar no relacionamento. Então aqui, ó, a gente colocou aqui no relacionamento o one-to-one. Aí a gente tem o persistence, ou seja, ele vai persistir na nossa base de dados. Aí ao aplicar o cascade, a JPA replicará toda a ação recebida na entidade para o relacionamento configurado. Ou seja, a partir do momento que ele está com esse persistence, a JPA ela vai fazer um favor para a gente que ela vai aplicar toda a ação recebida na entidade que está relacionada, ou seja, no endereço. A entidade pessoa teve seu relacionamento com o endereço configurado com cascade type persistent. Com isso, toda vez que uma pessoa for persistida, o mesmo comando será repassado para o endereço. Ou seja, a JPA também fará um estimação de persistence do endereço. Beleza? Aí, dessa forma, o código a seguir, que cria um novo endereço e associa a uma pessoa, funcionará sem problemas. Conversão da transação, a gente criou um novo endereço, setou valor, criou uma pessoa, setou o nome da pessoa, setou um endereço, a gente persistiu, depois a gente comitou. Vamos lá, no código é possível ver que em nenhum momento o endereço recebeu o comando persistent, tá vendo? O endereço ele não tem o comando persistent. Como o relacionamento entre pessoa e endereço está marcado com cascade de persistent, o JPA ele automaticamente vai gravar o endereço, ou seja, tá vendo que a gente setou o endereço aqui em pessoa? Então, a partir do momento que pessoa ele for persistido aqui, a JPA automaticamente ele também vai pegar esse persistence e vai persistir também no endereço. O uso do casquete pode parecer uma arma muito poderosa a princípio, no entanto, é preciso ter muito cuidado ao configurar. Não use sem ter certeza se realmente essa é a ação que você deseja. No caso casquete remove ou casquete all. Seja configurado ao excluir uma entidade, o seu relacionamento também será removido. E com isso você poderá perder informação sensível da sua aplicação. Imagine se houvesse um cascade de endereço para a pessoa. Ao excluir o endereço, a pessoa também deixará de existir. Vamos lá. O cascade, ele é bem poderoso? Sim, ele é muito poderoso. Mas a gente também tem que ter cuidado ao usar ele. Porque, por exemplo, a gente, sei lá, tá programando um cascade tipo para remover alguma coisa. Tá, só que tipo, a gente vai lá, remove o endereço, mas ele tá com remove, ou seja, ele também vai remover a pessoa, ou seja, pode remover informações preciosas daquela pessoa. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente está usando o cascade e a gente também tem que ter bastante certeza se é esse cascade mesmo que a gente quer usar. Então, tipo, vale a pena parar, pensar,
analisar o código e ver se é esse mesmo que a gente está querendo usar, beleza? Porque dependendo da aplicação, isso poderá ser um problema gigantesco. Além disso, o Cascade All ele pode deixar a aplicação com uma lentidão, caso a entidade tenha muitas listas e ela esteja marcada com essa opção. Ao executar um Entity Manager Merge, todas as listas marcadas com os cascades receberiam essa ação também, demandando uma operação em todos os objetos dos relacionados. Ou seja, a partir do momento que a gente está com o AL marcado, o cascade AL, imagina só uma classe, sei lá, que ela tem, sei lá, 200 listas. Não sei, tô chutando qualquer valor aí. Aí o cascade AL, ele vai deixar, tipo, o seu sistema lento, porque, tipo, lembra que ele tá executando todos esses cascades aqui ao mesmo tempo? Então, imagina ele fazendo isso aí, tipo, em 200 listas ao mesmo tempo. Tipo, caraca, seu sistema vai ficar muito lento. Então, é por isso que você tem que ter muito cuidado com esse cara aqui. Então, tipo, você precisa parar e pensar quando você for usar o cascade AL. Aí, por fim, tenha em mente para disparar o cascade é sempre necessário que haja a ação executada na entidade em que ele foi configurado, como a gente vai ver no código do próximo slide. Vamos lá. Note que apenas na entidade pessoa é encontrado o cascade type persistence. Tá vendo aqui, ó? Na entidade pessoa, tá aqui pessoa, apenas nele está marcado como o persistence. Beleza? Se o desenvolvedor fizer o comando Entity Manager Persistence no endereço, o cascade não será disparado. Por que ele não será disparado? Porque, tipo, ele tá aqui no endereço, ó, não tem esse cara aqui. Ele não existe. Vou colocar aqui. Não. Ele não existe. Beleza? E no nosso caso, o cascade só funcionará caso ele seja executado com a pessoa. Ou seja, a partir do momento que a gente executou uma persistência com a pessoa, ele vai executar numa boa, beleza? Aí para finalizar esse assunto, o cascade só será ativo para o comando que passa pelo Entity Manager. Se o comando do tipo delete P para a pessoa, tipo aquele famoso comando lá do banco de dados que a gente tipo que a gente deleta uma pessoa e tal. Então, ele foi executado, o cascade não será executado pela JPA. A gente vai ver isso com mais detalhes numa aula sobre lote. Então fica tranquilo. Caso você queira pesquisar, esse cara aqui. A gente vai ter uma aula mais à frente sobre ele, beleza? Vamos lá, agora vamos para a nossa conclusão. A funcionalidade Cascade ela é muito boa e útil, mas deve ser utilizada com cautela, beleza? A gente tem que ter bastante cautela quando for usar ela pelos motivos que eu já citei. Vamos lá. É comum encontrar, tipo, pessoas em fórum ao perguntar sobre problemas. Eles mostram a sua entidade todas anotadas com um Cascade Type AL. E como a gente viu, o Cascade Type AL, ele é o cara... Ele é um cara tão perigoso que tem nem parar para descrever como ele é perigoso, sabe? Quando você usa ele. Você tem que ter cuidado quando usar ele. Porque, tipo, se você usar ele sem você, tipo, entender o que ele significa, ou o que ele faz, cara, é bastante perigoso. Então, antes de, tipo, chegar na internet lá, você vê o cara dando o cascade type out, cara, tipo, toma cuidado, tenta ver o que é o cascade, tenta ver, tipo, o que aquele comando faz, tipo, até uma dica que eu dou, sabe? Quando você pegar algum código do Stack Overflow, que você não conhece, tipo, vai lá, dá uma olhadinha no que ele faz, só para você ter certeza, para não ter problema de acontecer algum macaquinho e tal, beleza? Então é basicamente isso sobre o Cascade. Dá pra ver que foi uma aula um pouquinho extensa, mas daqui esse conteúdo era realmente, tipo, necessário, sabe? Tá bem fixo na cabeça, tá bom? Então é isso, valeu, falou!